Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vasco. Tem estádio e muito mais. Ficou interessado, quer saber o que foi que aconteceu? Então assiste esse vídeo até o final. Ô Pedrosa, o Vasco deu mais um passo aí na reforma de São Januário. Sobe esse drone aí, o que tá acontecendo, em que pé tá essa situação? Foi a primeira votação na Câmara dos Vereadores, inclusive até o Marcos Braz do Flamengo esteve presente, dessa vez ele esteve presente. É mesmo? Pra votar. E votou a favor, eu acho que é justo também, porque o Flamengo também está num processo parecido de venda de potencial construtivo, e a gente tem que deixar isso claro, cara, deixar o clubismo de lado, porque, de fato, a gente tem uma funcionária aqui, a Carol, que mora, por exemplo, lá perto da barreira do Vasco, e ela me perguntou o seguinte, ela falou: Pedrosa, vai ter a reforma mesmo? Por quê? Porque a Carol nem é uma pessoa tão ligada ao futebol, mas a partir do momento que você tem o entorno daquele lugar ali revitalizado, que você tem uma revitalização daquela área, para poder dar oportunidade, não só para as crianças, mas para as pessoas, oportunidade de comércio, e melhorar uma zona da cidade que é a Zona Norte ali de São Cristóvão, que de fato tem muitos lugares que estão abandonados. Eu acho que isso é pensando na cidade do Rio de Janeiro. Assim como quando construiu o estádio do Flamengo, vai ser pensando na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Vasco, dos quatro grandes, ele é o que é da Zona Norte, Exatamente, né? Exatamente. Então, os outros três ficam na Zona Sul do Rio de Janeiro. É essencial, né, que isso aconteça, então foi por unanimidade, só quem não votou quem não esteve presente realmente, tiveram 3, 4 faltas, se eu não me engano, foram mais de 45 votos a favor, aí vai ter uma segunda votação. Aprovando essa segunda votação, que obviamente já deve estar muito bem encaminhada, vai para a sanção do prefeito Eduardo Paes e aí a venda do potencial construtivo vai poder ser feita. Explica para quem não entende, por que uma questão do Vasco foi parar na Câmara? Vamos lá. O Vasco da Gama, ele tem, vou falar de forma resumida aqui, o Vasco da Gama ele tem o Complexo de São Januário. E aí existe planos na cidade do Rio de Janeiro que você pode comprar o potencial construtivo de outros planos. No caso, o que acontece? O Vasco da Gama quer vender uma parte do potencial construtivo do Complexo de São Januário para o outro plano da cidade, que provavelmente vai ser na Barra da Tijuca. Então, por exemplo, eu sou dono de uma franquia de shoppings, uma empresa de shoppings, e eu quero comprar o plano da cidade da Zona Norte para poder construir lá no meu shopping da Barra da Tijuca. Então, para isso, você transfere o potencial construtivo para outra zona da cidade. Então, o que o Vasco está fazendo é aprovando essa venda de potencial construtivo que precisa passar por essa votação na Câmara dos Vereadores e também pela Prefeitura, porque se trata da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, então para você aí sim negociar essa venda desse potencial construtivo, que está previsto aí uma entrada de 500 milhões de reais para que o Vasco reforme São Januário. E a reforma aparecendo na tela de vocês, obviamente o projeto, né? E geralmente fica igualzinho o projeto que eles desenham, que eles projetam e fica... É o caixotinho que estão chamando. Muito lindo. Pedrosa, eu tenho uma pergunta séria para te fazer. E a reforma do elenco, vamos fazer? Essa aí nem a prefeitura tá dando jeito, né? Eu peguei aí do amigo que mandou mensagem, queria dar o crédito. Eu esqueci o nome dele, o Matheus mandou mensagem. Obrigado, Matheus. Estamos precisando. Aqui, só uma pergunta, uma dúvida, eu não vi tudo. Fecha completo? Fecha completo. Tá. É exatamente isso aí. A capacidade muda para? 44 mil. Muito bem. Hoje, 23. 21, 22. Olha, o elenco Cruz Maltino segue se preparando para a partida contra o Palmeiras na próxima quinta. Pedrosa, será que com um tempo maior de preparação, o treinador novo, Álvaro Pacheco, deve promover mudanças nesse time? Ele já está olhando, né? Uma coisa ali, uma coisa aqui. Eu acho que o maior desafio do Álvaro Pacheco é ele entender o que é o futebol brasileiro. Vou dar um exemplo, Fernanda. No intervalo da partida contra o Flamengo estava ganhando de 3-1 com 1 a mais. Se é um técnico que conhece do futebol brasileiro, que sabe o poder que tem o Flamengo, é o técnico que vai fechar a casinha para não ser humilhado, como aconteceu. E ele não fechou a casinha. Ele colocou o Rossi, porque o Ryan disse que sentiu um problema na coxa, depois ele fez mais 3 substituições, ele tentou jogar de igual para tentar achar um gol. Só que o Flamengo já era amplamente favorito, já estava dominando o jogo de uma forma avassaladora. Se ele vai para o Allianz Parque achando que ele vai jogar de igual para igual com o Palmeiras, ele vai tomar outra pancada, porque ele tem que entender o futebol brasileiro, que são as duas melhores equipes que existem. Então, na minha visão, ele tem que primeiro aprender a não perder. Ele tem que primeiro fazer o Vasco parar de tomar gol
que é a pior defesa do campeonato disparadamente. Então essa é a minha esperança, que seja um time de muita marcação, que tenha muita intensidade, uma pressão pós-perda grande e também tem essa válvula de escape para poder jogar no contra-ataque. Porque não adianta, se você quiser jogar de igual para igual com o elenco que o Vasco tem contra o Palmeiras, você vai tomar outra pancada. E sabe qual é o problema, Vini? É que esses treinadores, eles acabam conhecendo bem o elenco no dia a dia e muito além disso, no jogo. Porque a gente sabe que tem uns personagens que treinam de um jeito e jogam de outro. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Por exemplo, eu entrevistei outro dia no podcast do Botafogo o Joel Carli. E quando ele chega no Botafogo, todo mundo comentava: nossa, esse cara é muito ruim, ele treina muito mal. E aí no primeiro jogo dele, ele foi o dono da posição. E aí eu perguntei pra ele no podcast, aí ele falou: amiga, como eu vou fazer no treino com os meus companheiros que estão comigo no dia a dia o que eu faço no jogo, né? Porque ele era um cara muito intenso, tal, muito aguerrido. E é verdade, talvez a gente pode fazer uma leitura parecida com o Maicon. Sabe quem era assim no Flamengo? O Vitinho treinava muito bem e chegava nos jogos e não conseguia performar do mesmo jeito. Às vezes é o contrário, a questão da vontade, tá mais à vontade. O Maicon, quando o Ramon Dias chega, fala: eu não quero esse zagueiro aqui, né? Eu tô espantado. Desse jeito, tô espantado. E acabou que o Maicon se desenha um personagem importante. Então, assim, o treino nem sempre entrega o que você vai assistir de fato no jogo, inclusive, né? A gente pode pegar um bom exemplo já dentro do Vasco, já com o Álvaro Pacheco. Não faz o menor sentido ele deixar o David fora da lista de relacionados, nem no banco de reservas. A gente está falando de jogador, o Pedroso pode me corrigir aqui, que estava sendo destaque no setor ofensivo do Vasco da Gama. Sim. Ele não tinha nem o Adson. Reação, né? Ele não tinha nem o Adson à disposição, porque o Adson teve um problema físico, um problema muscular. Não faz o menor sentido você deixar o David, mesmo sendo o David, embora seja um jogador limitado, mas estava sendo um dos destaques da equipe fora da lista de relacionados contra o Flamengo, que é o maior rival aqui no futebol carioca e um dos melhores times do futebol brasileiro. Não faz o menor sentido. E para piorar a situação no Vasco, hoje eu estava lendo o noticiário do Palmeiras, sabe quem volta contra o Vasco? Dudu. O Paulo Nunes vai voltar. Daqui a pouco o Paulo Nunes volta, o Ademir da Guia, todo mundo volta contra o Vasco. Contra o Vasco é Cristo fecha os braços, já falei. O Álvaro volta, pô. Segundo o noticiário do Palmeiras, quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, o Dudu volta. Inclusive, queria voltar já como titular, mas parece que o Abel Ferreira vai preservar e vai deixar no banco de reserva. Uma situação muito difícil pro Vasco. Se não me falha a memória, ele machucou contra o Vasco. É? No ano passado ele machucou sozinho contra o Vasco. Mas o David foi uma escolha do treinador já? Acredito que não, né? Olha, Fernanda, foi uma escolha do treinador. Essa foi a justificativa. Eu perguntei 500 vezes lá no Vasco. O próprio treinador falou na coletiva que era uma escolha dele. Eu acho que foi uma escolha completamente equivocada. A gente tem que lembrar que o David é um atleta que tem uma obrigação de compra caso ele atue 60% dos jogos, no valor de cerca de 15 milhões de reais. Então, eu não tenho como afirmar aqui que isso pesou ou não na decisão dele, porque senão seria a ordem de cima da diretoria. Agora, independentemente dessa situação, eu já falei isso aqui, ninguém obrigou o Vasco a assinar o contrato com o David. Se assinou, é um absurdo você deixar o jogador fora caso isso seja a motivação. Mas mesmo sendo a opção técnica, o David era o melhor ponta do elenco no momento, o que pode ser preocupante. Mas o fato é esse, ele era o melhor ponta. Ele era um poder de fogo. Então não tem como você justificar isso, eu acho que é um grande erro. Nada. Felipe se apresentou oficialmente, agora o Felipe foi apresentado, no caso, pelo Vasco da Gama, é o novo diretor técnico do Vasco, o jogador mais vitorioso da história do clube e cria da base forte do Vascão. Felipe teve uma carreira de muitas conquistas pelo Gigante da Colina, chegou ao clube com 6 anos de idade, que maneiro, cara. Defendeu a camisa do Vasco em quase 400 jogos, conquistando 7 títulos. Brasileirão de 97 e 2000, Libertadores de 98, Carioca de 98, Rio-São Paulo de 99, Mercosul de 2000 em cima do Fernandão e Copa do Brasil de 2011. Não. Tu tava em 2011 no Brasil? Esse 2011 eu tava lá. No Vasco? É. Com o Felipe? Pô, tá maluco? Eu não sabia que tu jogou com ele lá, não. Você lembra no Flamengo, pô. Joguei não, tava lá. Tem problema, irmão. Esse time de 2011 do Vasco talvez tenha sido o último grande time. Sabe um jogo que a gente tava junto pelo Vasco? Um Vasco e Flamengo. Um jogo que o Felipe deu uma caneta no centroavante, acho que... Borra. Foi 0x0 no Maracanã, que o Felipe deu uma caneta... Quando acabar o programa, vai lá no YouTube. O Felipe deu mais caneta do que a Bic. Cara, agora eu fiquei na dúvida se é Borra. Acho que é Borra, você tem toda a razão. Era um colombiano, eu me lembro. Isso. Foi no meio campo essa caneta e foi... Teve um Flamengo e Bahia, que o Felipe deu-lhe uma... A gente estava no Flamengo nessa época, que ele deu uma caneta pra trás assim.
Falei, Felipe, como é que tu viu o cara? Ele falou, Fernandão, tô vendo tudo no retrovisor. Christian Borja. Borja? Christian Borja. Não, jogava demais. Bom, Felipe apresentado, torcida vascaína um pouquinho mais aliviada, porque agora pelo menos tem 2 super vascaínos lá, que é o caso do Pedrinho e do Felipe, né? O presidente do conselho também, a gente estava tentando explicar aqui, que é o Alain Belaciano, também é muito Vasco. Então, pelo menos, os caras são muito vascaínos. Acho que é um ponto importante. Gostam né? do Vasco. Eu acho que hoje a gente está vendo que o Vasco precisa ter gente dentro do clube que conheça o clube, né? Eu acho que nada melhor do que pessoas que já tiveram passagens com sucesso por lá. A ideia do Felipe assumir esse cargo já era uma ideia antiga do Pedrinho, mas a SAF, no caso a 777, não tinha aceitado essa sugestão e contratado o Felipe. Agora que o futebol está sob comando do Pedrinho, aí eu acho que fica até mais fácil. E para o Pedrinho é ótimo ele ter o Felipe como um par para trabalhar, para dividir com outro executivo, porque a gente sabe que às vezes o interesse da empresa que está comandando o futebol do Vasco não é o mesmo interesse do Pedrinho. Então o Felipe pode fazer esse meio campo. Eu acho que quem ganha com isso é o Vasco agora. Mas no mesmo sentido. As coisas precisam... E Felipe no meio campo é sinal de coisa boa, né, cara? Não tem como não chegar na frente. Não, né? e é bom a gente falar também que o Felipe não é só um ex-jogador vitorioso do Vasco. O Felipe também é treinador, fez bons trabalhos em equipes de menor investimento. É um cara que entende muito do jogo, além de ter jogado pra caramba. Como o Pedrinho, que estudou pra caramba também pra estar ali. O Felipe é um cara bem preparado, não só tecnicamente como ex-atleta, tecnicamente como um cara que estudou pra isso, mas ele é um vascaíno inveterado que vai tentar fazer o melhor pelo Vasco. Eu tenho certeza que vai dar certo. também. O Felipe nessa função, tenho certeza, porque o Pedrinho como presidente são outros 500, não pelo Pedrinho, que a gente já falou aqui que a gente confia muito, mas porque ser presidente do Vasco, meu irmão, deve ser igual ser presidente dos Estados Unidos, é picles todo dia, briga com um, briga com o outro, não sei quem, jurídico, não sei o quê, e 77. O Felipe é um pouco menos trabalhoso, porque é uma coisa mais campo, diretoria ali, fazendo meio campo, que você falou bem, ele manda muito bem. Abel Braga, que foi treinador do Felipe muito tempo, inclusive lá no Flamengo com a gente, comentou sobre o Felipe na live do canal Torcida Vascaínos. Vamos ver. Abel? Então, eu acho que o Felipe, primeiro que é um cara com um intelecto muito bom, muito alto. Como atleta foi excepcional. Foi treinador, quer dizer, entende parte tática, de parte técnica. E, acima de tudo, ele é um ídolo da torcida. Então, creio que ele vai desempenhar isso com uma sabedoria muito grande. Vai ser extremamente útil e vai conseguir ajudar muito ao treinador. Abelão, um dos caras que eu mais admiro no futebol brasileiro, assim, não precisa nem falar, né? Cara gigantesco, com um coração enorme, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Grande Abelão, um beijo pro Abelão, um beijo pro Fabinho, pro pessoal lá da Braga Seven Sports, ou Seven Braga Sports, que trabalha com o Fabinho lá, todo mundo muito tudo bem. Pois é, pessoal, tá aí, né? Mais uma novidade no Vasco. O Vasco que agora tá para se formalizar um importante passo para a nova formação de São Januário, né? A nova reforma do São Januário. Então, vamos ver pelo projeto. Ficou muito bonito, ficou muito top, né? Ficou da hora. A Crefisa já com a FAM, né? Com o marido da Leila, já conseguiram aí um acordo, quase que um acordo com os name rights desse estádio. Name rights é alguns anos usando o nome que eles escolherem lá, né? E outra, vai investir e vão tirar, lógico, em shows, em coisas, né? Então, muitas das vezes o Vasco não vai poder jogar em São Januário por alguns anos, não direto, mas alguns jogos vai ter shows, então é o preço que você tem que pagar para poder fazer uma reforma, né? O Vasco não tem condições de tirar do próprio bolso uma quantia tão alta, mas acredito que vai dar tudo certo. O São Januário merece ser maior pela torcida do Vasco. O São Januário merece ser maior. Pelo atual elenco, não. Mas pela torcida do Vasco, sim. O São Januário merece ser maior. E pela história do Vasco também, merece um estádio muito maior. E na sua opinião, o que é que vocês acharam sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!